Eu até disse ontem ao governador que o programa que está sendo feito pelo governo chegou tarde, porque era importante que antes, lá atrás, há décadas, a gente tivesse um sistema que motivasse o jovem a ir para o caminho do bem, né, da produtividade, do profissionalismo, de uma carreira profissional. Aí, nesse sentido, nós propomos a criação de empresas sociais nas comunidades de maior risco. O que são as empresas sociais? São projetos incentivados pelo governo e pela iniciativa privada, onde você já começa a profissionalizar as pessoas na própria produção. Então, você faz, por exemplo, uma pequena fábrica de varal. Um exemplo, a gente está propondo uma fábrica de varal que usa a garrafa PET e uma pequena máquina que transforma a garrafa PET naquele cordãozinho. E é um investimento baixíssimo, menos de R$1.000 você monta isso. E você começa a trazer pessoas que vão aprender uma profissão, vão sendo alfabetizadas, aquelas que já são adultas e não têm alfabetização, e você vai gerando renda na própria comunidade. Pode ser uma pequena fábrica, pode ser uma banda de música, pode ser uma atividade esportiva, pode ser várias atividades, mas no sentido de ir profissionalizando, você ter renda, ter a educação ali profissional e ter renda ao mesmo tempo. É uma proposta objetiva, fácil de fazer, e dá para a gente trazer o jovem que hoje está indo no caminho das drogas para algo muito mais inteligente, interessante e viável, porque eu não estou falando aqui de milhões, são coisas simples que podem ser feitas, e junto com isso, é claro, trazer outros programas sociais, porque não basta ter isso. É importante que os bairros, que as comunidades sejam urbanizadas adequadamente, que a gente melhore também o sistema de educação. Bom, como acontece todas as noites, nós estamos recebendo aqui as propostas, uma síntese do pensamento do candidato, né, do que ele colocaria em prática caso eleito governador do estado de Pernambuco. Então eu vou passar as mãos aqui do candidato para que ele assine, e amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos registrar em cartório as propostas. Então amanhã, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos registrar no cartório Pauliana Porto Notas, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 1218, as propostas do candidato ao PV, ao governo do estado de Pernambuco, né, que ele está defendendo nesta noite, neste nosso encontro, nesta sabatina aqui, com representantes de organizações não governamentais, jornalistas e universitários, estudantes universitários. Vamos agora à rodada de perguntas dos jornalistas convidados, apresentando a bancada, né, de lá para cá, J. Neto, conhecido J. Neto, radialista, diretor do jornal Sem Censura, né, que circula aqui em toda a região metropolitana. Convidamos também a Tatiana Fraga, que é da editoria de jornalismo aqui da TV Nova Nordeste, o Calazans Neto, que é vice-presidente da Associação de Imprensa de Pernambuco, Calazans, né, que representa a Associação de Imprensa de Pernambuco também nesse encontro desta noite. E eu começo com a pergunta do J. Neto. Boa noite, J. Neto. A sua pergunta para o candidato Sérgio Xavier. Boa noite, Pedro. Boa noite, candidato. Boa noite, mesa. E também, né, os telespectadores que estão sintonizados na Nova Nordeste. A pergunta, candidato, é o seguinte, veja. A Sudene, né? A Sudene, o senhor sabe que até agora vários governadores passaram aqui pelo estado e, aliás, pelo Nordeste. E até agora ninguém falou na Sudene, só fica no papel. Quer dizer, Brasília, vai lá, o pessoal conversa e a Sudene não sai do papel. Até porque está fechada, todo mundo sabe disso aí. E só serviria para cabine de emprego. O senhor é eleito, né? Você vai se juntar com os governadores do Nordeste para reabrir a Sudene, que é de Pernambuco e é do Nordeste? Com certeza, Jota. É fundamental falar da Sudene. Eu já trabalhei na Sudene, então conheço a Sudene. E a Sudene perdeu importância porque fazia planejamento e depois todo mundo passou a fazer planejamento, o governo dos estados, as prefeituras, os bancos, enfim. Todos os órgãos fazendo planejamento, a Sudene perdeu essa importância. Perdeu a importância política também por conta de uma série de desgastes, né, de má aplicação de recursos, má gestão, corrupção, enfim, uma série de problemas aí que devem ficar no passado e agora a gente tem que olhar para o futuro. A nossa proposta, e a senadora Marina Silva está defendendo isso, por isso que quem defende o Nordeste, com certeza, tem a senadora Marina como uma grande defensora, veio aqui a semana passada, inclusive, para um debate sobre os problemas do Nordeste e citou a Sudene como uma referência. A nossa proposta é transformar a Sudene num centro de excelência de planejamento integrado para o Nordeste, planejamento sustentável, olhando esse conceito da sustentabilidade que não só considera a questão econômica, mas considera a questão humana
e as questões ambientais. Então, seria um centro com parcerias com outros centros de pesquisas no mundo inteiro, trazendo o que há de melhor no mundo nessa área da sustentabilidade, para planejar o desenvolvimento regional do Nordeste dessa maneira arrojada, nova, moderna, contemporânea, e usar os fundos, né, os recursos que a Sudene tem para financiar projetos dentro desse planejamento integrado. Então, definir quais são os eixos estratégicos para o Nordeste, quais são as novas economias que o Nordeste deve investir, como, por exemplo, energias renováveis, a biotecnologia, aproveitar as vocações do semiárido para poder fazer algo que seja sintonizado com as novas demandas do século XXI, né? Tentar criar mercados em diversas, aliás, criar, desenvolver os diversos polos, né, de Pernambuco e do Nordeste, de acordo com as suas vocações, investindo com esse olhar da sustentabilidade. É possível fazer isso, é fácil, é a proposta que nós temos, e isso ninguém está fazendo. Os governos não estão planejando de maneira integrada. Os governos planejam coisas pontuais. O PAC, por exemplo, é uma colagem de obras, é um monte de obra que recebeu o carimbo, né, a marca de PAC. Mas são obras que não se interligam, se integram, né? A gente tem que pensar um sistema integrado, economizando recursos, aplicando bem e pensando sempre nessa questão da sustentabilidade. Mais uma pergunta, Tatiana Fraga, da editoria de jornalismo aqui da TV Nova. Pode falar, Tatiana. Boa noite, Pedro. Boa noite, candidato. Boa noite a todos que compõem este debate e aos telespectadores. Candidato, há algum tempo atrás, no seu blog, que eu acompanho alguns blogs, o senhor comentou sobre o senhor, ou a sua assessoria, sobre o posicionamento do prefeito do Recife, por ele ter dito que pretendia gerar empregos ligados à indústria petroquímica. O senhor falou que Pernambuco está com um grande número de desempregados e Suape gera empregos. Qual o seu posicionamento quanto à Suape? Eu falei isso quando eu voltei de Copenhague, né, da Convenção do Clima da ONU. Eu acompanhei a senadora Marina Silva no ano passado, na Convenção do Clima, que discutiu essas questões do aquecimento global, que se discutiu a definição de metas, né, de emissão de CO2. E eu fiquei muito preocupado, porque lá, Tatiana, eu vi uma exposição no centro de Copenhague, que tinha os 100 lugares do mundo que vão desaparecer se houver um aquecimento global e se o nível do oceano subir, né? Há essa possibilidade, não é uma coisa que pode acontecer, que vai acontecer, mas que a gente tem que se prevenir. Então, nessa exposição apareceu o Recife, eu fiquei assustado, né? Olhando lá os 100 lugares, eram as ilhas lá do Pacífico. Quando eu olho, de repente aparece Recife, e eu fiquei impactado em ver ali a Praia de Boa Viagem, e fiquei muito preocupado, porque como o Recife está no nível do mar, e já teve muito mangue aterrado, se houver qualquer aumento do nível, com certeza a gente vai ser inundado. E voltei muito preocupado com isso. No dia que eu voltei, estava o prefeito anunciando que Recife devia ser um polo da indústria, exatamente do petróleo, a indústria que o mundo está querendo rever, que o mundo está reciclando. Na Europa, ninguém mais está investindo nessa indústria fóssil, né, do petróleo, está se investindo em energia solar. Portugal hoje já é um país liderança em energia eólica, não é? A gente podia ser liderança, mas é Portugal que está liderando isso. Outros países estão investindo muito em energia solar, no carro elétrico, ou seja, as novas tecnologias que o mundo inteiro vai usar daqui a 5, 6, 7 anos, não vai demorar muito, estão sendo esquecidas por Pernambuco. Então, eu, na época, sugeri que o prefeito deveria pensar em atrair para Recife indústria dessas novas tecnologias, uma fábrica de carro elétrico, para a gente ter, por exemplo, Recife como a primeira capital, a primeira região metropolitana a incentivar o uso do carro elétrico. O carro elétrico poderia solucionar rapidamente o problema do nosso trânsito. Os carros elétricos são muito menores do que os carros convencionais. Você observa na rua que muita gente passa sozinho no carro, né? A maioria usa o carro sozinho, 1 ou 2 pessoas. O carro elétrico ocupa 3 vezes menos o espaço do carro maior, um carro bem pequenininho, muito menor. Não faz barulho, não emite CO2 e é muito mais barato porque usa energia elétrica. Então, se você trocasse boa parte dos carros de Recife por carro elétrico, você já ia ter uma redução imensa no uso, né, no congestionamento, porque você ia ter menos espaço, ia sobrar espaço na avenida. A gente combinando isso com o sistema de ciclovias, usando a bicicleta, já que a região metropolitana é plana,
ampliando o metrô, melhorando o transporte público, o transporte de ônibus, você teria a região metropolitana numa outra situação de transporte, né, com muito mais inteligência, com muito menos poluição, com muito mais saúde, usando a bicicleta. Hoje, mais de 700 mil pessoas potencialmente podem usar a bicicleta na região metropolitana. Aliás, eu acho que já umas 300 ou 400 mil já usam bicicleta e não tem proteção nenhuma. Essa semana teve o Dia do Mundial Sem Carro e eu fiz a minha agenda de bicicleta. E olha, Pedro Paulo, quase eu fui atropelado, porque ninguém respeita a bicicleta. Isso foi só um dia. Imagina um trabalhador que todo dia sai de casa cedo, vai de bicicleta, volta de bicicleta. Então a gente tem um compromisso muito sério, muito firme com o usuário de bicicleta, e o nosso pensamento para o transporte da região metropolitana é exatamente esse. Recife, em vez de se transformar num polo da indústria do século XIX, se transformar num polo da indústria sustentável do século XXI. Essa é a nossa proposta. Calazans Neto, boa noite. Ele que é vice-presidente aqui da Associação de Imprensa de Pernambuco. Sua pergunta para o candidato Sérgio Xavier. Boa noite, inicialmente, boa noite, Pedro Paulo, boa noite, candidato Sérgio Xavier, bancada de jornalistas, o querido J. Neto e a nossa querida jornalista daqui da Nova Nordeste. Agradecer também a bancada das organizações não governamentais, pessoal da comunidade, os universitários, né? Bom, inicialmente, gostaria de saber, candidato, você tocou aí no assunto do semiárido e falou também no possível colapso das águas, né? Que é uma coisa que deixa muito a desejar, não só aqui no Nordeste, no Brasil, mas no mundo todo. Tanto foi uma preocupação no ano de 2000, numa conferência da ONU em Joanesburgo, que se foi colocado as metas do milênio, não é? Pernambuco, vamos falar especificamente do nosso estado, porque candidato a governo de Pernambuco, eu sei que você deve ter propostas e ações, pensando em ações para isso. É nacionalmente o estado mais pobre em recursos hídricos, em potencial de recursos hídricos, embora tenha água subterrânea, mas a qualidade não é muito boa. Pode-se fazer como já foi feito e tem sido feito cacimbas, poços, experiências que tem havido em vários governos durante esse tempo todo. Mas há uma questão muito séria dos recursos hídricos. O Estado tem, e o governador atual retomou a Secretaria de Recursos Hídricos e Energético agora, que foi colocação de energia, né? Criou também a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, preocupada também, mas seguindo uma tendência que já acontece nacionalmente, que é a ANA, a Agência Nacional das Águas, né? Que vem, acho que tem a Lei das Águas de 1997, mas a ANA vem de 2000, foi efetivada no ano 2000, mais ou menos. O Estado tem essa Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos, tem a Agência Pernambucana de Águas e Clima, tem essa Lei das Águas de 97, tanto nacional como coisa. Como é que o senhor pretende manter, a nível do Estado de Pernambuco, essas instituições, ampliá-las, modificá-las, reformá-las, ou existe uma proposta nova do Partido Verde, que por sua origem é ambientalista e defensor da ecologia e da energia limpa? Qual seria? Pois não, Calazans. Além disso, tem a Compesa, tem a Secretaria de Recursos Hídricos, ou seja, tem um conjunto, né, de órgãos, e órgãos federais também, que estão presentes aqui. Eu acho que a questão das águas é uma questão fundamental e Pernambuco precisa ficar muito atento. Eu vi projeções que mostram que em poucos anos nós vamos ter um déficit de água, vai ter menos água do que deveria ter para atender a população, e nós vamos ter que pagar muito mais caro por essa água, vamos ter que gastar muito mais para limpar a água. E é um absurdo a gente estar hoje continuando a sujar os rios, né? Nós temos na região metropolitana tantos rios, e você não pode usar água de nenhum deles, porque todos estão poluídos, todos estão absurdamente poluídos. Então tem que se planejar, fazer um processo que combina o saneamento básico com a proteção das nascentes, com um planejamento dos empreendimentos que